Fala galera, e aí, estão gostando da nossa semana de esquenta para o concurso da Secretaria de Educação? Pois é, vamos agora para a nossa segunda aula, a nossa segunda exposição de conteúdo com base em provas da Banca Quadrix. E agora vamos falar sobre o pronome se. Sim, essa palavrinha chata que tem 6 funções diferentes, das quais 5 aparecem em provas da Banca Quadrix. Então fica de olho porque nessa aula eu vou mostrar para você uma metodologia sistemática para que você resolva de vez esses problemas com o pronome se. Entra lá no grupo do WhatsApp que lá estarão disponíveis os materiais pertinentes. E se você ainda não está no grupo, clica aí no link da descrição e acessa o grupo, lá estarão todos os materiais. Vejo você na aula. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. No nosso curso em exercícios para a Banca Quadrix, vamos agora abordar um assunto que normalmente causa calafrios na espinha de muitas pessoas, que é o pronome se. E não é à toa que essa palavra dá tanta dor de cabeça assim. Na verdade, esse pronome se, ele não é abordado de maneira sistemática pelos gramáticos. Os próprios gramáticos não explicam como é que a gente faz para identificar as funções do pronome se. E além disso, são 6 funções diferentes. Há quem diga que são 7, mas o fato é que, como são muitas funções, é muito fácil a gente se perder na análise. Vale lembrar que o pronome se, ele normalmente vem associado ao verbo, pode aparecer antes, pode aparecer depois do verbo, em algumas raras situações até mesmo dentro do verbo. Tá? O pronome, portanto, é móvel. Diferentemente da conjunção se, que é imóvel, fica sempre no início da oração que ela encabeça, o pronome é móvel. O pronome se pode aparecer antes, depois e até mesmo dentro do verbo. Mas são 6 funções. O pronome se pode ser partícula passiva-dora, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser pronome reflexivo, pode ser parte integrante do verbo, pode ser termo expressivo de realce ou ainda pode ser o sujeito acusativo das chamadas estruturas infinitivo latinas, que graças a Deus normalmente não aparecem em prova. Mas ainda assim vão ficar 5 funções diferentes. E é por isso que é fácil a gente se confundir no que se refere à análise do pronome se. Aliás, era fácil se confundir, porque a partir de agora eu vou mostrar para você um caminho seguro para que você consiga fazer essa distinção sem grandes problemas. Então vai para a tela e acompanha aí comigo, falemos um pouquinho mais do pronome se. E lógico, vamos com exercícios. Olha aí, ó. No texto, o emprego da partícula se, empresando-se, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Com o passar dos anos, novas tendências odontológicas foram surgindo, prezando-se o bem-estar dos pacientes. Ora, se o item está dizendo que esse pronome se indica que a oração tem sujeito indeterminado, em outras palavras, o que ele está dizendo é que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. E agora, Mr. M, como sair dessa? Vamos lá, eu já adianto para você. O segredo é conversar com o verbo. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Vai ficar ecoando na sua mente para você não esquecer mais. O segredo é conversar com o verbo. O verbo é que vai dizer para você qual é o comportamento desse pronome se. Então, vamos lá. Na prática, o seu raciocínio deve ser o seguinte. Precisamos saber, então, qual é a natureza desse pronome se. Beleza. O seu raciocínio sistemático vai ser o seguinte. Apareceu o pronome se, meu amigo, você já sabe. Estamos de olho, converse com o verbo. Converse com o verbo, mas o que exatamente você vai conversar com o verbo? A primeira coisa que você vai conversar com o verbo é perguntar a ele quem pratica a ação. É a primeira coisa que você vai indagar, quem pratica a ação. Se porventura você não identificar quem pratica a ação, das 5 possibilidades só vão ficar 2. A ideia aqui é que você sistematize seu raciocínio para não se perder na sua análise. Então a primeira coisa que você vai perguntar para o verbo é quem pratica a ação. Se você não conseguir prontamente identificar na frase quem pratica a ação, das 5 possibilidades só vão ficar 2. Aquele pronome se que está lá ou é partícula passiva-dora ou é um índice de indeterminação do sujeito. Então, professor, é justamente aí que eu me confundo. Calma, jovem gafanhoto, vamos resolver isso agora. Acompanhe aí na tela comigo.
Bom, então se eu não consigo prontamente dizer quem pratica a ação, eu já sei, das 5 opções só ficam 2. Aquele se que aparece lá é partícula passiva-doura ou índice de determinação do sujeito. Como é que eu faço a distinção? Bem, eu volto a falar com o verbo. Se o verbo que aparecer lá for um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto associado ao pronome se, esses dois verbos formam voz passiva na língua portuguesa. Isso quer dizer, então, que nesse contexto, esse se será uma partícula apassivadora. Para você não esquecer, puxa a perninha desse D aí do verbo transitivo direto, puxa a perninha do D, você vai formar um P de voz passiva. Puxa a perninha do D, você forma um P de partícula apassivadora. Ou seja, o que determina a natureza do pronome é justamente a natureza do verbo. Em uma frase em que você não consegue prontamente dizer quem pratica ação, se o verbo que estiver lá associado ao pronome ser for um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, puxa lá a perninha do D, você vai formar um P de pronome apassivador, um P de partícula apassivadora. Nesse caso, fique de olho. Já que é voz passiva, o sujeito passivo deve aparecer logo depois. Em virtude da inversão da estrutura, primeiro vem um verbo com um pronome passivador e depois vem um sujeito passivo. Em virtude dessa inversão, muita gente esquece de fazer a concordância. Então fica ligado. Se você, no caso, sabe que aquele ser é partícula apassivadora, o que você deve fazer? Você deve lembrar que você é obrigado a fazer a concordância. Esses verbos aí, ó, vão concordar com o sujeito passivo que vem logo na sequência. Então, cuidado com essas situações, que é muito comum as pessoas errarem a concordância. Aluga-se salas comerciais. Veja, aluga-se salas comerciais. Aluga-se. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, eu indago quem pratica a ação? Quem é que aluga essas salas? Tá vendo como você não sabe prontamente dizer quem aluga essas salas? Isso quer dizer então que esse CAP é o índice. Qual dos dois? Volta a conversar com o verbo. Ora, quem aluga, aluga algo, não é isso? O verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, puxando a perninha do D, você forma um P de pronome passividor. Já que esse se no contexto é um pronome passividor, ele vai apassivar o termo salas comerciais, transformando-o em sujeito passivo. Ora, a regra básica de concordância me diz que o verbo concorda com o sujeito a que se refere, mesmo que seja o sujeito passivo. Então, já que salas comerciais é o sujeito passivo, a frase está errada. Não é aluga-se, e sim alugam-se salas comerciais. Da mesma forma, o correto é vendem-se doces, jogam-se búzios. Fala sério, esse é um clássico, né? Você consegue sair de sua casa de manhã e voltar à noite sem ler isso ou algo parecido em algum lugar? É difícil. Por isso, já que você é obrigado a ler a frase, pelo menos você pode utilizá-la para exercitar o seu raciocínio gramatical. Não é joga-se búzios. Búzios está no plural, e quem joga, joga algo. Tá vendo que o verbo é transitivo direto? Isso é voz passiva, então é jogam-se búzios, concordando com o sujeito passivo, búzios. Agora, se porventura você foi lá conversar com o verbo e o verbo não é um verbo transitivo direto, aí a nossa análise vai mudar. Veja, se você foi lá e percebeu que o verbo que acompanha o pronome se é um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação associado ao pronome se, esses verbos formam voz passiva? Não. Você consegue puxar a perninha de alguém aí para formar um P de voz passiva? Não. Isso quer dizer então que esse pronome se não será partícula passivadora, não será pronome passivador, será o famigerado índice de indeterminação do sujeito. Veja que nesse caso você tem ali, quando o verbo é transitivo indireto, tá vendo o i, ó? Transitivo indireto. Esse i é de índice de determinação do sujeito. Com o verbo intransitivo, olha o i, intransitivo de índice de determinação do sujeito. E até mesmo com o verbo de ligação, forçando a barra, você coloca aqui um i dentro do L para lembrar do índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, sim, veja que você não será capaz de identificar quem é o sujeito. Já que você não consegue dizer quem é o sujeito, nessa situação não há como você fazer a concordância. Por isso, o verbo vai ficar na forma neutra, que é a terceira pessoa do singular. Então, quando é indeterminação do sujeito, o verbo vai ficar travadinho no singular.
Até aqui, beleza? Muito bem. Devo dizer que na prática, particularmente para a banca Quadrix, só esse ladinho do raciocínio já vai resolver quase que todas as questões para você. Mas, já que a gente está aqui recordando como é que a gente faz essa identificação do pronome se, convém que a gente veja também as outras possibilidades. Se eu fui lá, conversei com o verbo e perguntei quem pratica a ação e prontamente identifiquei, está lá claramente expresso no texto, eu consigo até sublinhar a palavra, então eu vou vir para o outro lado. No outro lado eu vou testar justamente as outras três opções e eu vou começar pensando no pronome reflexivo. Chegando a esse ponto, anota, grava, filma, guarda para a posteridade, porque é uma rara situação em que eu direi para você: vá pelo sentido que você vai acertar. É uma rara situação. De fato, o pronome reflexivo é identificado pelo sentido. Na voz ativa, o sujeito age, pratica ação. Na voz passiva, o sujeito sofre, recebe ação. E na voz reflexiva, ele age e recebe ação ao mesmo tempo. Ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. É um reflexo, vai e volta. Isso quer dizer que na voz reflexiva, o pressuposto lógico é que o sujeito constitua um ser animado, capaz de praticar ação sobre si mesmo. Porque normalmente é isso que ele faz, ele está praticando ação sobre si mesmo. E é justamente por esse sentido que você vai identificar o pronome reflexivo. O pronome reflexivo se significa a si mesmo ou então a si mesma. Aqui, no entanto, eu devo acrescentar um apontamento para você. Digamos que você diga, ficou ótimo, né? Digamos que você tenha a seguinte frase: a menina penteava-se calmamente. A menina penteava-se calmamente. Apareceu o pronome se, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, pergunto: a menina penteava-se calmamente. Quem praticação? Quem penteava? A menina. Tá vendo como prontamente eu identifico quem praticação? Olha a diferença quando eu digo alugam-se salas comerciais. Quem é que aluga salas? Não sei. A menina se penteava calmamente. A menina se penteava calmamente. Quem penteava? A menina. Prontamente eu consigo identificar. É isso que me faz vir aqui para a nossa coluna da direita. E eu vou pensar em pronome reflexivo. E efetivamente, quem pratica ação? Quem penteava? A menina. E quem sofre ação? Quem é penteada? A menina também. E veja, a menina penteava a si mesma, calmamente. Veja que o sentido efetivamente é reflexivo. Agora, digamos que você esteja diante da seguinte frase: os deputados se agrediram durante a sessão plenária. É lógico que essa frase é uma frase eminentemente hipotética, utilizada apenas para fins acadêmicos. Não há de se imaginar que isso ocorra no Congresso do meu país. Mas enfim, os deputados agrediram-se durante a sessão. Vamos lá. Os deputados agrediram-se. Apareceu o pronome se, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo. Tá vendo como já está ecoando na sua mente? Não vai parar de ecoar, você não vai esquecer mais isso aí. Conversando com o verbo, então, eu vou perguntar: quem pratica ação? Os deputados se agrediram durante a sessão. Quem pratica ação? Os deputados, foram eles que agrediram. E quem sofre ação? Quem foi agredido? Os deputados também. Só que então você percebe que existe sentido reflexivo aí. Agora, quando a gente testa a substituição, os deputados agrediram a si mesmos durante a sessão. É estranho você imaginar o deputado batendo nele: toma, safado, desviou o dinheiro do orçamento. Se fosse desse jeito, né, a casa viveria praticamente fechada, né, com todo mundo internado, provavelmente com traumatismo craniano ou coisa que o valha. É esquisito você imaginar o deputado batendo em si mesmo. Na verdade, já que o verbo está no plural, cuide de um detalhe aí. Se o verbo estiver no plural, é comum que o sentido reflexivo traga uma outra nuance de significado: a reciprocidade. Quando eu digo os deputados se agrediram, eu estou dizendo que os deputados agrediram um ao outro. Ou seja, o deputado A agrediu o deputado B e o deputado B, em resposta, agrediu o deputado A. Então, nesse caso, você tem sentido de reciprocidade, o que implica afirmar que o pronome reflexivo também pode ser identificado mediante a substituição de um ao outro, nesse caso com sentido recíproco.
tá? Então tome cuidado, o sentido reflexivo ele é diferente do sentido recíproco. Apesar de ambos os pronomes serem classificados como pronomes reflexivos, o pronome reflexivo puro traz um sentido, o pronome reflexivo com reciprocidade, o pronome reflexivo recíproco, tem outro sentido. Inclusive, já houve gramático querendo separar isso aí como se fossem coisas totalmente diferentes. Salvo engano, Pedro Celso Luft sugeriu que se criasse, na gramática da língua portuguesa, a voz recíproca. Ou seja, teríamos 4 vozes, ativa, passiva, reflexiva e a voz recíproca. Só que essa sugestão de fato não ganhou muita força e acabou que você tem sim voz reflexiva. Só que essa voz reflexiva pode ser reflexiva com reciprocidade, o que altera, em certa medida, o sentido. Muito bem, voltando então, digamos que os testes do sentido reflexivo e o sentido reflexivo não ficou legal. Por exemplo, quando eu digo, ele se orgulha muito do filho, você vai dizer, ele orgulha muito a si mesmo do filho? Não vai, né? Veja que o sentido nesse caso ficou estranho, o que implica afirmar que você provavelmente tem a próxima opção, que é a parte integrante do verbo. E o que é a parte integrante do verbo? É como o nome diz, a parte integrante do verbo, ela integra a estrutura do verbo como se fosse uma sílaba do verbo. Se você tirar a parte integrante, o verbo desintegra. Ou seja, o verbo ou só existe com o pronome, ou então ele pelo menos só existe com aquele sentido se o pronome estiver lá. É o que acontece, por exemplo, com o verbo orgulhar-se, que eu acabei de falar para você, né? Ele se orgulha muito do filho. O verbo é orgulhar-se. Não existe o verbo orgulhar apenas. Quando você diz, ele se orgulha muito do filho. Se você tirar esse pronome se, a frase trunca. Ele orgulha muito do filho. Tá vendo que parece que ficou faltando alguma coisa aí? É porque o verbo está desintegrando. Aquele se era parte integrante do verbo. Semelhantemente, acontece com o verbo tornar-se. Ele tornou-se médico. Ele tornou-se médico. Veja, primeiro apareceu o pronome se, meu amigo, estamos de olho, converse com o verbo. Conversando com o verbo, ele tornou-se médico. Pergunto, quem praticação? Quem tornou-se? Ele. Prontamente sei identificar, está lá na frase, posso até sublinhar a palavra. Muito bem, então vem para o lado de cá. Seria, no caso, sentido reflexivo? Se eu testar, vai ficar. Ele tornou a si mesmo médico. Tá vendo que não fica? Não é, não é exatamente isso? Então, provavelmente, é parte integrante do verbo que a gente tem. E, de fato, se eu experimentar tirar, vai fazer falta. Ele tornou-se médico. Ele tornou médico. Ele tornou médico? Ele tornou quem médico? Dá a impressão que faltou alguém, alguma coisa na estrutura da frase. É porque o verbo está desintegrando, o verbo só existe com o pronome lá. Se você tirar, ele faz falta. Ô Wagner, mas e se eu tirar o pronome e ele não fizer falta? Nessa situação, se o pronome não fizer falta, você tem a última opção, que é justamente o termo expletivo ou de realce. Como o nome sugere, o termo expletivo pode ser expelido da frase, porque ele sintaticamente não faz nada. Ele também só serve para realçar a informação do verbo, por isso que ele é chamado também de termo de realce. Quando você, por exemplo, diz, ele sentou-se rapidamente. Ele sentou-se rapidamente. Veja, ele sentou-se. Apareceu o pronome ser, meu amigo, estamos de olho, conversa com o verbo. Conversando com o verbo, ele sentou-se. Quem sentou? Ele. Veja que prontamente eu identifiquei que em praticação venho para o lado aqui do pronome reflexivo. Dá para encaixar o sentido reflexivo? Ele sentou a si mesmo rapidamente. Você escreveria a frase assim? Veja que ficaria bem forçado, né? O sentido reflexivo nesse caso não é real. Será que é parte integrante do verbo então? Vamos experimentar tirar. Ele sentou-se rapidamente. Tire o pronome, ele sentou rapidamente. Tá vendo que não fez falta? Isso quer dizer que esse si é um pronome que funciona como termo expletivo ou então de realce, tá? É a última fronteira. Você tira o pronome e ele simplesmente não faz falta. Bom, e olhando aí para o nosso método, eu sei que você pensa, nossa professor, é muita coisa. Sim, de fato é bastante coisa que você tem aí. No entanto, esse método tem algumas vantagens. Primeiro, ele funciona. Você vai conseguir resolver corretamente o seu item na prova. Segundo, na maioria das vezes as pessoas não conseguem ter esse raciocínio tão sistemático e acabam se perdendo na análise, coisa que não vai mais acontecer com você. Por isso, não espalhe esse método. Guarde,
é a arma secreta. Lá fora é uma guerra. Lá fora é uma guerra, você precisa guardar as armas secretas. Então guarde esse método aí, não divulgue para você guardar. Só os meus alunos então que vão saber. Não sai divulgando não, é verdade. Que lá, como eu disse, lá fora é uma guerra. Mas enfim, terceiro, por mais que seja burocrático esse método, na maioria das vezes você não vai usar o método todo. Quando muito você vai usar a metade, essa metade aí que fala sobre a partícula passadora e o índice de determinação do sujeito. E em algumas situações, só de você fazer a primeira pergunta, quem pratica ação, identificar ou não identificar, só de fazer essa primeira pergunta você já consegue resolver o item. Então, é um método burocrático? É, mas a maioria das vezes você não vai utilizar todo ele, portanto, não haverá tanta dificuldade assim. Bom, vamos levar para a prática? Vamos para a prática, vamos ver como é que isso aí funciona. Vamos lá, voltando à questão, então, temos aí, ó, no texto, o emprego da partícula se, em prezando-se, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Então é aquela história. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo erbo. Tá vendo como tá ecoando na sua mente aí? Ah, menino! Vamos lá então. Conversando com o verbo, a primeira coisa que eu tenho de indagar é quem pratica a ação. Se eu não identificar quem pratica a ação, já sei que esse se é PA ou índice. Mas se eu identificar quem pratica a ação, vou para o outro lado para pensar em pronome reflexivo, parte integrante ou termo expletivo de realce. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, eu sei dizer quem pratica a ação, quando você diz aí, com o passar dos anos, novas tendências odontológicas foram surgindo, prezando-se o bem-estar dos pacientes. Você sabe dizer quem pratica a ação? Quem é que está prezando o bem-estar dos pacientes? Você consegue prontamente dizer? Não. Você pode até supor, mas você não consegue prontamente dizer quem é que pratica essa ação. Consequentemente, você está do lado de cá. Esse se é PA ou índice. Qual dos dois? Volte a conversar com o verbo. Esse verbo prezar que aparece aí é um verbo transitivo direto, intransitivo, verbo de ligação. Qual é a natureza dele? Veja aqui que no contexto quem preza, preza algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. Pera aí, professor. Quem preza, preza por alguma coisa, não é não? Vamos lá. Se você raciocinou dessa maneira, pode ser que em alguns contextos apareça a preposição por. E o raciocínio, então, em tese, seria válido. Mas quem é que dá a palavra final? A frase. Opa, desse lado. A frase. A frase é que vai dar a palavra final para você. Nessa frase, você acha a preposição? Quem preza, preza por alguma coisa. Você acha a preposição por aí? Observe que lá você não tem a preposição por. Isso quer dizer que nessa frase, quem preza, preza algo. Ou seja, de fato, você tem um verbo transitivo direto. E em sendo o verbo transitivo direto, já sabemos que esse se é pronome apassivador. Não índice de indeterminação do sujeito, como o item sugeriu. Por isso que o item está errado. Beleza? Tranquilo? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Eis aí, ó. Em sabe-se, a partícula se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Ou seja, o item está dizendo que é um índice de indeterminação do sujeito. Eis a frase. Sabe-se que crianças mais crescidas ingerem ainda mais refrigerantes e consomem com mais frequência alimentos industrializados. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo ebo. Conversando com o verbo, a primeira coisa que eu indago é quem pratica a ação para saber para que lado eu vou. Sabe-se que crianças mais crescidas, você sabe dizer quem pratica a ação? Quem é que sabe? Não. Então você está do lado de cá. Esse se é PA ou índice. Qual dos dois? Volte a conversar com o verbo para verificar qual é a natureza dele. Esse verbo saber é transitivo direto, intransitivo, de ligação. Qual é a natureza dele? E aí? Isso. Nessa frase, quem sabe, sabe algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. Sabe o quê? Que crianças mais crescidas ingerem ainda mais refrigerantes, blá blá blá. Já que esse verbo é transitivo direto, esse se é pronome apassivador, não índice de determinação do sujeito, portanto o item de novo está errado. Muito bem, vamos para a próxima. Eis aí, em soma-se, a partícula se indica que o sujeito da oração é indeterminado. De novo dizendo que é um índice de determinação do sujeito. Será? Soma-se a isso a evolução das pastas de dente na última década. Dê pausa e verifique se esse se aí de fato é um índice de determinação do sujeito. E aí? Verificou? Vamos conferir então comigo? Vamos lá. Apareceu o pronome ser, meu amigo. Estamos de olho, converse com o verbo ebo.
conversando com o verbo, a primeira coisa que eu indago é quem pratica ação para saber para que lado eu vou. Eu sei dizer quem pratica ação? Quem é que soma isso à evolução das pastas? Sei? Não. Então estou do lado de cá. Esse se é PA ou índice. Qual dos dois? Volta a conversar com o verbo. No contexto, quem soma, soma algo e soma a alguma coisa. Soma o quê? A evolução das pastas. E soma a quê? A isso. Ou seja, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Sendo assim, puxando a peraninha do D, você forma um P de pronome apassivador, não índice de determinação como o item havia sugerido, por isso o item está errado. Vamos para mais uma? Vamos lá, a ideia agora é só exercitar e fixar direitinho o raciocínio que a gente já apresentou. Então veja aí, ó. No trecho, para um homem se ver a si mesmo, a forma si que acompanha o verbo indica reciprocidade. Eis o trecho. Para um homem se ver, aliás, a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. E o item está dizendo que, no contexto, esse se indica reciprocidade. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, é de fato reciprocidade? Não. Cuidado, a reciprocidade, ela aparece sempre com o verbo no plural. E a reciprocidade significa um ao outro. Veja que no contexto você tem apenas a reflexividade simples. Veja que no contexto, quando você fala aí, para um homem se ver a si mesmo, veja, para o homem se ver, esse si já significa si mesmo. Ele foi colocado de maneira enfática, né? O autor da frase colocou um si quando já havia colocado a si mesmo na sequência, não havia a rigor necessidade, mas de uma forma enfática de indicar reflexividade, ou seja, no contexto, o esse se que aparece aí não indica reciprocidade. Mesmo porque se a gente fosse analisar, né, só pelo sentido a gente já sabe que o item está errado, mas se a gente fosse analisar, vamos lá. Primeira coisa, quem pratica ação? Para um homem se ver a si mesmo, quem é que vai ver? O homem. Então, já que eu achei quem pratica ação, eu estou do lado de cá. E veja, no contexto, efetivamente, o homem vê a si mesmo. Inclusive, a frase já traz a expressão a si mesmo. O que nós temos é um sentido reflexivo. Só que é reflexivo puro, não é reflexivo com reciprocidade, como o item sugeriu. Por isso, lembrando, a reciprocidade significaria um ao outro. Por isso é que no final das contas o item está errado. O sentido é reflexivo puro, não reflexivo com reciprocidade. E finalmente, a número 15, eis aí, ó. No segmento, entendendo-se cada uma das partes, entende-se o todo, a partícula C indica nas duas ocorrências que as estruturas sintáticas estão na voz passiva. Opa, está dizendo que é pronome apassivador. Será? Eis aí. Segundo Descartes, entendendo-se cada uma das partes, entende-se o todo. E o item está dizendo que é partícula passivadora em ambas as situações, indicando voz passiva. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, verificou? Vamos então conferir. Apareceu o pronome C, meu amigo, estamos de olho e converse com o verbo ergo. Nas duas ocorrências aí, vamos inicialmente indagar quem pratica a ação. Quem pratica a ação? Quem é que entende cada uma das partes? Você sabe dizer? Não. E quem é que entende todo? Também não sabe? Então estamos do lado de cá. Volto então agora a falar com o verbo para saber se é PA ou índice. No contexto, quem entende, entende algo. Entende o quê? Cada uma das partes, ou então entende o todo. Ambos os verbos são verbos transitivos diretos. Puxa a perninha da letra D e você forma um P de pronome apassivador. Opa! Efetivamente, então, nas duas ocorrências, você tem indicação de voz passiva. O que quer dizer, droga, o símbolo está errado. Considere um seta, esse símbolozinho que apareceu aí é que ficou errado. Aqui deveria ter aparecido o símbolo verdinho, tá? Então, vou até retirar aqui, pronto. E vou colocar aqui o que é o gabarito oficial, certo? Pronto. Esse item é de fato um item certo. Muito bem, com isso então, eu acredito que nós já fizemos uma boa revisão para que a gente guarde direitinho aí o processo de como saber o que é o pronome se. A questão agora é só continuar exercitando, mas já conseguimos resgatar direitinho. Eu espero que agora você não tenha mais dor de cabeça com o bendito do pronome se.
Muito bem, ficaremos por cá, mas a gente ainda vai voltar aí para ver outros vídeos tratando sobre outros assuntos. Esse ficou errado, né?